Boa noite, Oswaldo, tudo bom? Bem, Fábio, Tudo boa jóia? noite. Boa noite Graças a Deus, boa bem. noite a todos que estão entrando aí na sala. Sejam todos bem-vindos. Vamos lá, véspera de feriado, né? Emenda de feriado para muitos. Vamos lá, fazer gotas de paz. Momen- Sim, Momentos da vida. Momentos vividos. Há momentos onde o cansaço precede a esperança de estar em paz. Há momentos onde a tristeza alcança a doce alegria que nos acompanha. Há momentos onde a desistência fala mais alto, restando-nos vazio à espera. Há momentos onde somos obrigados a dar limites, quando na realidade gostaríamos de seguir livres pelos caminhos que escolhemos. Há momentos onde falta, há momentos onde falar mais alto parece ser mais importante que calarmos na doçura do silêncio e da compreensão. A paz não é vazia. Anterior a ela, existe um longo aprendizado. Por isso, a necessidade de tantos momentos vividos. Dá alívio saber que nada é para sempre. Dá alegria saber que tudo é passível de mudanças. Dá tranquilidade saber que podemos aprender e reaprender, lapidando dia a dia a pedra bruta que oculta o diamante que trazemos dentro de nós. Renascer a cada momento, eis a fonte de onde brota o conhecimento, tão necessário para que possamos seguir cada vez mais confiantes e serenos. Bom, então essa mensagem aqui é bonita, né? Ela fala de a gente ter paciência, né? Que nem sempre a vida conspira a nosso favor, nem a vida flui da maneira que nós queríamos que ela fluísse. Então, dores, pedras no caminho acontecerão, e a gente tem que ter paciência e resignação para aceitar esses pormenores, né? E no final aqui da mensagem, fala para a gente ter bastante fé e esperança, porque todo momento difícil passa, todo período de dificuldade tende a ser superado, desde que você supere com paciência, com resignação, né? Então, tudo é uma questão de aprendizado, né? Então, os momentos difíceis, com certeza, são as lições que Deus nos passa para que a gente melhore como ser humano, como pessoa, né? Muitas vezes a gente não vai entender porque acontecem certas coisas com a gente nessa vida, mas com certeza se a gente não entender nessa vida, a gente vai entender numa vida futura. Mais ou menos isso, né? é interessante a forma que é dito, né? Existem momentos, todos os tipos, né? Todos os momentos. Momentos que a gente está, ele diz aqui, de tristeza, de alegria, momento que a gente quer desistir da vida, né? Tem hora que falar mais alto, a gente acha que é interessante, né? Depois a gente aprende que às vezes não precisa falar alto, a necessidade de você ir se calando, né? Falar com doçura. Aí ele diz, né, para conseguir a paz, né? Quanta coisa a gente aprende, né? Porque às vezes a gente não se preocupa com a paz, a gente quer viver por viver, né? Deixar falar mais alto as emoções, né? E a gente percebe quanta coisa a gente faz de errado quando a gente deixa essa emoção às vezes aflorar no momento errado e quantas decisões a gente toma no calor das emoções que depois a gente pode se arrepender. E se arrepender não tem problema nenhum. Mas quantas coisas a gente tiraria do caminho se a gente tivesse um pouquinho dessa paciência, né, dessa calma, buscando a paz dia a dia, dia a dia. Aí ele diz aqui, né, que nós somos diamantes brutos, né, a ser lapidados, é o que a gente tem falado, né, a gente está começando a primeiro ensinamento das bem-aventuranças, tentando entender aqui o orgulho, né, que é uma coisa que judia muito da gente, prejudica o ser humano nas suas decisões, né? A gente fala assim, aqui a gente está falando de tomar decisões ou deixar de tomar as decisões, falar mais alto, falar mais baixo. Mas quantas vezes é o orgulho que aparece primeiro e a gente, pelo orgulho, se leva, se deixa levar e toma atitudes, né, que depois de muito tempo a gente fala assim, mas como besta eu fui, né? Por que eu fiz dessa forma? Tem tantas formas melhores de se fazer, mas como diz, é tempo
ao tempo. Por isso que há necessidade, como a gente diz, de dia a dia buscar essa melhora, né? Buscar essa reforma íntima, né? Que a gente vai acabar falando aí dos nossos estudos, mas quanta coisa a gente poderia modificar, né? É, Buscando dentro do Evangelho. por muito tempo eu achava que os problemas da minha vida eram tudo ocasionados por problemas externos, né? Então era o serviço que não estava dava o problema, era o funcionário, era o cliente, era o problema de casa, os familiares de casa, era a filha, era a esposa, era o pai, era a Sim, mãe, era o amigo, o mundo que conspirava contra. E em certo momento na minha vida, por uns breves 2 ou 3 dias, acho que Deus falou assim: vou tentar deixar essa vida desse rapaz bem tranquilo e calma, e vamos ver se ele entra em paz. E esses 2 ou 3 dias não fiquei em paz, ou seja, algo dentro de mim que precisava ser mudado, né? Algo dentro de mim que precisa ser mudado. Então não é o que está, as causas exteriores que trazem a infelicidade a nós. A gente tem que achar a nossa paz dentro da gente mesmo, né? E uma coisa que eu ainda não encontrei, mas estou em busca disso. Então, eu sei que se, se eu fizer uma lâmpada mágica aqui, fizer 3 pedidos aí pro gênio e eu falar, pedir de uns pedidos, falar assim, eu quero ter paz na minha vida, né? Talvez esse gênio não vai conseguir deixar a minha vida em paz, porque a verdadeira paz acho que está dentro da gente, né? Então, isso aconteceu comigo por um breve momento. Eu percebi que a paz verdadeira mesmo existe, não sei se é nesse mundo que se eu vou encontrar, mas se eu encontrar, eu tenho que procurar lá dentro de mim, não resolver todos os problemas que estão lá fora, porque uma que é impossível e outra que a gente tem que aprender a conviver com esses perrengues da vida e mesmo assim ser feliz e ter paz. muito bem. Então, vamos fazer início? Vamos. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando aos espíritos superiores, aos nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem, para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite, e que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam e pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Graças a Deus. E assim seja. Então, a gente hoje encerra o capítulo 7, né? Que é os pobres espíritos, né? E a Sim, gente vai dar início ao capítulo 8º, semana que vem, que é bem-aventurados aqueles que têm puro coração, né? Então, a última sim. passagem, a gente está, para quem está acompanhando o Evangelho pelo livro, a gente está no parágrafo 13 do capítulo 7. Missão do homem Não, inteligente. Não? a gente não leu. A gente não leu o 12. Ah, não lemos o 12? Ah, Não. eu li até Nós o lemos. Lacordaire aqui, é verdade. Desculpa. É, ele era longo, é. É, então vamos lá, no parágrafo 12. Homens, por que lamentais as calamidades que vós mesmos amontoastes sobre as vossas cabeças?
Menosprezastes a santa e divina moral do Cristo? Não vos espanteis, pois que a taça da iniquidade tenha transbordado de todas as partes. A inquietação torna-se geral. A quem inculpá-la, senão a vós que procurais incessantemente vos esmagar uns aos outros? Não podeis ser felizes sem benevolência mútua, e eis a fonte de todos os vossos males. Dedicai-vos, pois, a destruí-lo, se não quiserdes perpetuar suas funestas consequências. Um só meio se vos oferece para isso, mas este meio é infalível. Tomar por regra invariável de vossa conduta a lei de Cristo, lei que tendes repelido ou falseado na sua interpretação. Porque tendes então grande estima aquilo que brilha e encanta os olhos, antes daquilo que toca o coração? Porque o vício da opulência é objeto de vossas adulações, quando não tendes senão um olhar de desdém para o verdadeiro mérito da obscuridade, que um rico debochado, perdido no corpo e alma, se apresente em qualquer parte, e em todas as portas lhes são abertas. Todos os olhares são para eles, enquanto que mal se digna conceder um cumprimento de proteção ao homem de bem que vive de seu trabalho. Quando a consideração que se concede às pessoas é medida pelo peso do ouro que possuem ou pelo nome que ostentam, que interesse podem elas ter de se corrigirem de seus defeitos? Ocorreria diversamente se o vício dourado fosse fustigado pela opinião pública como o vício em andrajos. Mas o orgulho é indulgente para com tudo o que o lisonjeia. Século de cupidez e de dinheiro, dizeis, sem nenhuma mais, por que deixastes as necessidades materiais usurpar sobre o bom senso e a razão? Porque a cada um quer se elevar acima do seu irmão, hoje a sociedade sofre disso as consequências. Não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho atinge os últimos limites, é indício de uma queda próxima, porque Deus pune sempre os soberbos. Se os deixa algumas vezes subir, é para lhes dar tempo de refletir-lhes e de se emendarem sobre os golpes que, de tempos em tempos, ele dá em seu orgulho para diverti-los. Mas, em vez de humilharem, se revoltam. Então, quando a medida está cheia, eles os abatem inteiramente, e a sua queda é tanto mais terrível quanto tenham subido mais alto. Pobre raça humana, cujo egoísmo corrompeu todos os caminhos, retoma a coragem. Entretanto, em sua misericórdia infinita, Deus te envia um poderoso remédio para os teus males, um socorro inesperado na sua aflição. Abre os olhos à luz. Eis as almas daqueles que não estão mais na terra e que vêm te chamar aos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão, com a autoridade da experiência, quanto às vaidades e às grandezas de vossa passageira existência são pouca coisa perto da humildade entre os pequenos deste mundo. Que aquele mais amou seus irmãos é também aquele que será mais amado no céu. Que os poderosos da terra se abusaram de sua autoridade, serão conduzidos a obedecer aos seus servidores. Que a caridade e a humildade, enfim, essas duas irmãs que se dão as mãos, são os títulos mais eficazes para obter graças diante do Eterno. Adolfo, bispo de Argel, Marmande, 1862. Interessante, né, que essa passagem é de 1862 e está falando bastante coisas que parece que foi escrita hoje, né? Muito, muito interessante. Ele começa dizendo, né, dizendo que lamenta, né, as calamidades pelas quais nós passamos no planeta Terra, né, que ele diz assim, amontoaste sobre vossas cabeças. Quantos problemas a gente tem que somos nós mesmos que trazemos, né, que conseguimos por defeitos, né, por não usar, por gotas de paz. Nos diz ali, né, para calma, para não fazer as coisas de qualquer jeito. Aqui ele vem dizendo, né, que por a gente não seguir a divina moral, né, os ensinamentos de Cristo,
não fiqueis espantado quando as coisas desandam, né? Ele usa um termo aqui, taça da maldade tenha transbordado. E a gente percebe, às vezes, até a gente acha que algumas pessoas falam, né, que parece que piorou, né, que os seres não melhoraram nada, né, que a bondade não existe e a maldade é sempre maior. Não. A bondade existe, só falta ser usada, né? A gente precisa começar a fazer bondade, né? Não só falar de bondade, fazer o bem. Ele diz: o mal-estar se torna geral. A quem a gente deve atribuir os problemas da nossa vida, né? Se não for a nós mesmos. Não podeis, ele usa uma frase aqui, não podeis ser felizes sem benevolência mútua. A gente espera que os outros façam o bem para a gente, mas a gente normalmente não faz o bem, a gente só quer receber. Então ele diz que sem benevolência mútua, né, dos dois lados, né, dos dois seres, dos dois irmãos, né, desses próximos, que o próximo que Jesus fala, né, e aí ele usa, como é que você pode dizer que é bom convivendo com orgulho? Ele diz assim, né, como a benevolência pode conviver com orgulho? Não existe. Então não adianta você, a pessoa que é orgulhosa, falar, não, eu sou bom, eu faço, eu aconteço. Não faz. Se tiver orgulho, não está fazendo certo, né? Está fazendo errado. E ele complementa. Orgulho é a fonte de todos os males. Depois a gente vai passar lá na frente pelo egoísmo, né? Ele diz que orgulho e egoísmo são as chagas da humanidade. Os dois são praticamente juntos, né? Bastante iguais. Aí ele diz, dedicai-vos a destruí-lo. Se a gente tem alguma coisa para se dedicar nessa vida, é combater orgulho. Dedicai-o a destruí-lo. Se não quiserdes que suas consequências malévolas se mantenham para sempre. Se a gente não começar um trabalho de mudança, de melhoria, de combate, ele diz, e vai se manter para sempre. A gente nunca vai, na verdade, sair disso. Aí ele diz, um único meio tendes para isso. Esse meio é infalível. Se quiser tirar isso, só tem uma forma. Ele diz, um único meio tendes para isso e é infalível, não tem falha. Tomai a lei do Cristo como regra invariável da vossa conduta. Ou seja, tudo que a gente for fazer no nosso dia a dia, tudo que a gente for fazer, né, tudo que a gente viver, a gente tem que colocar como regra os ensinamentos de Jesus. Ele falou assim, quando a gente estuda o Evangelho aqui, a gente percebe que é difícil, mas ele vai começar a mostrar agora onde é que está o problema, por que é que acontece isso, por quê? Então ele está falando do orgulho. Se quer modificar, quer melhorar, só tem um jeito, e é infalível. Seguir os exemplos de Cristo. Não é dizer o nome de Cristo, não é rezar, não é ir à igreja, é seguir exemplos, fazer da forma que ele fazia. Né? Aí ele diz assim, por que a gente se preocupa tanto, né, com aquilo que brilha? Né? Ele fala do dinheiro, da parte material, né, que encanta os nossos olhos, ao invés das coisas que tocam o coração. Ou seja, a preocupação nossa é sempre com o material, com o ter, com o dinheiro. É ele que traz as brigas, né? Em vez de se preocupar com as pessoas, né, em ser melhor, vamos nos entender, vamos nos ajudar, né? Vamos nos querer bem, não. Brigando pelo, ele diz aqui, né, por aquilo que brilha, pelo ouro, né, pelas coisas materiais. Ele diz assim, né, quanta consideração as pessoas dão umas às outras quando a outra tem dinheiro, né? Quando se é uma pessoa de dinheiro, de posse, as pessoas recebem, as pessoas fazem festa. Dificilmente alguém faz festa, né, para alguém que não tem nada. Só em casas de caridade e só no final de ano, no Natal, que as pessoas se preocupam com essas pessoas. No dia a dia é muito difícil. Né? Esse exemplo de fazer. Então, assim, vai ter festa na Câmara, alguém vai ser homenageado, vai ter festa não sei aonde, vai ter isso, ter aquilo. Dificilmente fala assim, né? Vamos fazer uma festa, que o Jesus fazia, né? Jesus procurava sempre estar, não que fosse regra,
mas sempre está com os mais necessitados, com os mais simples. Para ele era normal e natural isso. E a gente não, se é um prefeito, se é um deputado, se é isso, que é aquilo, quero tirar foto com ele, né? Quero vir ele falar. E ele falou assim, quantas pessoas a gente passa na rua que não elas não nem percebidas. Então ele usa esse termo aqui, né? Seria diferente se o vício dourado fosse combatido pela opinião pública, como é o votou. Acham errado, né, as pessoas que não tem nada, né, se preocupam de uma forma só de política, né, não tem uma preocupação, na verdade, diária. E tudo é pro dinheiro, né, sempre pro dinheiro. Aí ele diz assim, né, se elevar, se ser maior que o outro. Por que quer só, né, ter essa diferença de eu sou melhor, eu tenho mais, eu vou comprar o carro melhor, eu vou ter a casa melhor, a casa mais bonita, a roupa mais bonita, mais dinheiro, mais isso, mais aquilo. Ele fala assim, por que as pessoas querem se levar a isso? Aí ele diz, hoje a sociedade sofre as consequências disso. Ele diz, não esqueçais que um tal estado de coisas é sempre um sinal de decadência moral. Quando o orgulho alcança seu limite, é indício de queda próxima. Pois Deus sempre pune os arrogantes. Se por vezes o deixa subir, é para dar-lhes tempo de refletir, né? A gente vai falar sempre do entendimento de reencarnação, que a gente ainda não tem. Eu falo sempre, a gente acredita em reencarnação, mas a gente não tem o entendimento dela, né? Quando a gente está vivendo o dia a dia das coisas, a gente não tem ideia. Ah, mas por que é assim? Por que eu sofro? Por que a minha vida é desse jeito? O que eu fiz, né? Tirei pedra na cruz, fiz isso, fiz aquilo, sempre buscando, né? Até tem ideia, mas não consegue colocar essa ideia em prática. Mas por que acontece? Aqui está explicando. Deus deixa a pessoa subir bem alto, depois derruba. E assim, às vezes acontece na própria vida, mas às vezes não dá tempo de acontecer. Então aí a gente fala assim, mas por que vem pessoas com tantas dificuldades na vida? Com certeza, né? Foi uma pessoa que numa vida foi arrogante, se achou melhor, abusou do uso do dinheiro, em menosprezo aos outros, né? Prejudicando pessoas. Daí vem para uma vida aí, a gente não consegue olhar, né? A gente não consegue entender a reencarnação. Mas por que acontece isso? Tem que ter um motivo do acontecido. Então, aqui ele diz, dá tempo para refletir. Às vezes, a pessoa vai, né? Por que a pessoa está ganhando, né? Parece que a pessoa cada vez está mais ficando mais rica. Às vezes, as pessoas usam um termo, né? Da linha, da corda. Deixa ver até onde vai, né? Porque, de repente, dá tempo de se corrigir. Você mesmo falou na semana passada, né? Aquele encontro de Jesus com Zaqueu, que era chefe dos publicanos lá, que tinha muito dinheiro, ele chegou a essa conclusão por ele mesmo, né? No momento que Jesus visitou ele, e Jesus sabia que ele ia mudar, né? Jesus vai já com a intenção e percebe que ele muda. Então, assim, todas as pessoas têm, né, a chance de mudar. Aquelas que não mudam, Deus vai mudar a vida delas, para ela ter um aprendizado, né? Então, reencarnação, você fala, eu não acredito em reencarnação, é difícil. É difícil, mas só há um motivo das pessoas estarem passando o que elas estão passando. Elas estão reparando o erro. Se não for assim, é castigo. Se não for assim, Deus é ruim. Se não for assim, por que as pessoas nascem ao mesmo tempo e umas já nascem sofrendo e outras não? Se não tiver motivo anterior para isso, né? Então tem a reencarnação, ela cabe nisso. Então o que Deus faz? Deixa a pessoa. Depois ele diz assim, são os golpes que de tempos em tempos lhe fere o orgulho, para os advertir. Mas em vez de se humilharem, às vezes se revoltam, né? Quantas pessoas tinham, né, posses, daí perde, não tinha tudo, agora não tem nada, castigo, isso, aquilo, fica reclamando. Não, tem um motivo, né? Deus não é esse ser que só quer o mal, que quer prejudicar. Algum motivo tem. Aí ele diz assim, em sua infinita misericórdia, Deus envia um poderoso remédio. Eu acho bacana aqui que eles estão falando isso. Se não for, né, pelo Espiritismo,
esses ensinamentos que a gente está tendo aqui agora. A gente leu semana passada de Lacordaire, estamos lendo aqui desse bispo de Argel. São dois seres que foram, né, que escreveram como espíritos através de médiuns aqui da Terra, mas você pega o ensinamento dele, algumas falam, mas existe mesmo espírito, ele pode editar? Você pode acreditar, você pode não acreditar. Mas você pega o ensinamento aqui, ele só está ensinando coisas boas. Coisas não diferentes do que Jesus falou, né? Então ele diz assim, né? É que eles vêm, né, para ensinar, abrir os olhos. Ele usa o termo aqui, de volta às almas daqueles que foram e vêm lembrar dos teus verdadeiros deveres. Elas te dirão com a autoridade da experiência que a vaidade e as grandezas da tua existência passageira são pouca diante da eternidade. E depois no final ele usa aqui, né? Que os poderosos da terra, ele usa bastante isso, né? Que as pessoas que têm poder abusam bastante disso, né? As pessoas que poderiam modificar a vida das pessoas, elas acabam, né, prejudicando mais, deixando-se levar por orgulho, por poder, por se achar melhor, e deixa de fazer o que realmente deveria fazer. Aí ele diz assim, né? Serão obrigados a obedecer seus servidores. Amanhã ou depois vai mudar isso, né? Numa reencarnação. E aí ele usa o termo. E que a caridade e a humildade, enfim, duas irmãs, ele já foi usado na semana passada e está usando de novo. Não dá para fazer caridade sem humildade. E a gente percebe isso, ele é combatido a todo momento. É o que Jesus fala, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita, é isso, é você fazer caridade. O dia que a gente conseguir fazer caridade e não lembrar que fez, e não ficar se achando o melhor por que fez, querendo fazer selfie, querendo ganhar premiação, né? O caridoso do momento. Algumas podem falar, algumas coisas, mas a gente fala assim, quem faz caridade de verdade faz no anonimato. Quando a gente conseguir, por isso que a gente fala que orgulho, por mais que as pessoas tentem dizer que não, a gente é orgulhoso sim, porque enquanto a gente, para nós houver diferença, né, de a gente entender que existe inferior a nós, significa que eu sou orgulhoso. Quando eu vou para uma casa espírita, para onde quer que seja, não, porque eu vou ajudar, porque eu vou ajudar, no começo vai ser assim, mas depois você vai estar ajudando naturalmente, sem se achar melhor do que o outro, né? Tem uma passagem que a gente vai ler lá na frente, quando for chegar na caridade, que ele fala que a pessoa que faz caridade para alguém, ela às vezes faz a pessoa entender que é ela que está precisando daquilo. E não se mostrar, não, você está precisando, eu vou te ajudar, do que você precisa, né? A conversa, quando for de uma pessoa que tiver entendimento, ela vai conversar com a pessoa, vai ajudar a pessoa sem parecer que ela está ajudando, para que não fique a diferença que a pessoa, porque a gente sempre fala, né? Dá a impressão, e sempre fica, né? As pessoas são gratas e precisam ser gratas, mas a pessoa que entender a caridade, ela não vai querer a gratidão. Oswaldo, a presunção também é uma forma de orgulho. Vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Quando eu entrei lá no Centro Espírita, daí eu comecei a estudar com você e tal, aí foram me colocando para fazer trabalho e tal, e um dia falaram assim para mim que eu deveria fazer o atendimento fraterno, né? Porque sempre que eu estava dando minhas palestras lá, falavam que muita gente se identificava por ter passado por depressão, ansiedade, essas coisas. E eu falei, não me sinto preparado, embora eu já tenha tentado ajudar muita gente. E assim, muita gente, quando você entra, principalmente no espiritismo, que prega muita caridade, qualquer oportunidade de fazer a caridade, as pessoas querem fazer, mesmo sem estar preparado. Então, seja o que eu imagino, que é uma maneira de presunção, achar que podem ajudar, mas na realidade não podem. É como aquele exemplo que você dá do mecânico lá, que o cara se acha um bom mecânico, mas é um mecânico, você pede ajuda e o cara vai lá, fuça, e estraga mais ainda. Então, eu acho que a caridade, primeira coisa, você tem que se ajudar. A partir do momento que você se ajudou, vamos passar aquele aprendizado, a forma que você aprendeu para frente. Ensinar aquilo que você já está a ponto de ensinar, né? Aquilo que você já é um professor. Agora, o que eu vejo é muita gente com a vida toda torta, né? Toda zoada,
toda bagunçada e tentando ajudar as pessoas que estão com a vida talvez tão pior quanto, né? Então eu acho que isso aí é uma forma de orgulho. A pessoa, porque eu sou espírita, eu vou fazer caridade, então eu vou ajudar de qualquer forma. E não tem condições de ajudar. Então, às vezes, nesse caso, é o silêncio, encaminhamento para alguém que realmente saiba, né, ajudar. Atendimento fraterno também, né? Eu acho uma coisa muito específica, muito complicada para a pessoa fazer, porque ela precisa ter um discernimento, né? Você vê, o psicólogo estuda há 5, 6 anos e às vezes não é um bom psicólogo ainda. Então, no nosso caso, atendimento fraterno é mais dom do que estudo, mas tem que ter um estudo, né? Então, eu acho que a presunção aí também é uma forma de orgulho. O que você está falando é bastante interessante, porque quando o Centro Espírita lá quis começar a fazer o atendimento fraterno, eu pensei nisso, né? Falei, vamos buscar pelo menos elementos para dar uma base para as pessoas, para que elas possam ter uma ideia do que se pode ajudar. Eu acho que a primeira coisa que você deveria para fazer o atendimento fraterno é conhecer o Evangelho, pelo menos o estudo Isso. do Evangelho, para você ter ideia do que você é e do que você não é. Né? Você tem que passar por uma base, pelo menos. Como você falou, lógico, você é bem orientado por um espírito, né, uma pessoa que tem uma mediunidade, ela consegue fazer, mas isso não significa, e eu aprendi isso com o Emmanuel, que é o guia espiritual de Chico Xavier, que ele falava que independente de você ter ajuda do plano espiritual, nunca vá fazer alguma coisa, por exemplo, no nosso caso aqui de estudo do Evangelho, sem você ter estudado antes, dado uma olhada antes, buscado mais conhecimento. Pode ser que apareça por intuição, por inspiração, bastante coisa para você falar. Mas vamos dizer assim, que o espírito não se atrase, não consiga pegar a condução, perca a carona e não venha nesse dia para a hora que você estiver lá. Eu sei o que é quando você não tem inspiração. Né? A gente gagueja, as palavras não saem, mas se você tiver um pouquinho de base de conhecimento, você consegue seguir em frente. Então ele falava sempre isso. Antes de fazer, não espere nada do espírito guia, do espírito protetor, do seu guia espiritual. Vá preparado. Se ele vier e te orientar, maravilhoso. Mas se ele não vier, você vai estar ali com o seu conhecimento. Com certeza. Porque então, na verdade, mesmo inspirado, 50% é o médio e 50% é a inspiração, eu imagino assim, uma relação saudável. Sim. Porque mesmo né, o espírito falando pelo médium, tem uns 40%, 60% ali do médium falando. Então, a inspiração vem, mas a fluidez é do médium, o conhecimento, o linguajar, né? Se o médium fala português errado, o espírito vai vir e vai continuar falando português errado. Não vai, a não ser que seja uma incorporação daquelas, né, inconsciente, que não é fácil de acontecer, né? O médium tem que ser muito bem preparado, a casa tem que ser muito bem preparada para acontecer tal coisa. Então, muita coisa errada também nas casas espíritas, né? A gente que está sempre, né, colocando defeito ou alguns problemas em outras religiões cristãs, né? Mas a gente também tem que fazer uma autocrítica nesse sentido. E os médios mais antigos, mais ainda, né? Porque eles se acham experientes e quando você fala algo desse tipo, eles acham que você está querendo ensinar o Padre Nosso Vigário, algo que eles já aprenderam e que funcionou para eles, então eles acham que tem que ser assim. Né? E a cabeça aberta você tem que ter sempre, né? Dos 5 anos aos 95 anos de idade, você tem que ter cabeça aberta para estar sempre aprendendo coisa nova. Eu falo, você sabe, né? Eu tô assim, acho que quase 20 anos que eu tô à frente de estudar o Evangelho. Eu falo assim, eu estou estudando esse capítulo que a gente está estudando, eu falei, não sei por quantas vezes. Com certeza mais de 10 sossegado. Eu já devo ter lido de ponta a ponta, lido não, estudado de ponta a ponta o Evangelho, eu falo assim, de 15 a 20 vezes talvez. Né? Alguns capítulos mais que a gente percebe que precisa mais deles do que nunca, alguns nem tanto. Mas eu falo assim, cada dia
eu já estudei esse capítulo a semana inteira. Eu já tinha estudado no passado, cada vez que a gente passou por ele no centro espírita. Eu já estudei em casa, fazendo o evangelho em casa. E eu acho coisa nova. Eu falo, nossa, que bonito isso. Eu já tinha anotado aqui um monte de coisa antes de começar o evangelho. Quando você vai falando e eu vou lendo junto, quantas outras coisas eu já anotei, risquei, sublinhei para poder falar, nossa, isso aqui é interessante, nossa, isso é bonito. E assim, parece para mim, muitas das vezes, que isso que eu li hoje foi escrito hoje. É. Parece que eu nunca tinha lido. E aí você vai fazer uns minutos de evangelho lá no centro espírita. Você faz uma palestra, você faz um estudo, aparece 5 ou 6 pessoas. E aí você, aqui está mesmo, eu até anotei isso aqui. Quando eu não quero aprender e acho que eu sei tudo, eu estou sendo orgulhoso. É, com certeza. Porque Jesus, ele fala assim, eu não lembro de ter estado com Jesus. Não lembro. Eu não lembro de ter participado de uma outra religião e aprendido o Evangelho de Jesus. Não lembro. O que eu lembro é hoje, desde o primeiro dia que eu peguei pela primeira vez o Evangelho na mão, eu trago ele e falo assim, eu tenho um no trabalho, eu tenho um em casa, na casa do meu irmão tem, na casa da minha mãe tem, em casa a gente tem 2 ou 3, e eu falo assim, ele está sempre no meu alcance. E cada dia que eu leio eu aprendo alguma coisa. E aí você vai, por exemplo, vou falar como você falou, eu não posso falar da outra religião, eu posso falar da religião que eu frequento. Você vai na religião, como você falou, e tem gente que não conhece o Evangelho. Mas a pessoa é tão orgulhosa que você fala, você conhece essa passagem? E ela fala, conheço. Mas daí você percebe que com as atitudes ela vai mostrar que ela não conhece. Porque mesmo que ela conheça, ela tenha lido, ela não pratica. Então o Evangelho, primeiro ele é para ser estudado, para depois ele ser praticado. E aí você vê que se você convidar as pessoas para distribuir cesta básica, servir comida, fazer isso, todo mundo vai. Mas se você convidar para ir para uma aula, um evangelho de 1 hora, é muito tempo, é cansativo, é sempre a mesma coisa, né? Fala sempre a mesma coisa e foge. Então a gente percebe assim, eles estão falando aqui, o que a gente precisa aprender? A gente precisa aprender os ensinamentos de Jesus. Para ser um religioso, não. Para falar na frente de uma casa espírita, falar numa praça pública, não. Para você usar todos os dias, como você falou. Eu também, quando falaram do atendimento fraterno, eu não me entendia como uma pessoa capaz de fazer o atendimento fraterno. Porque eu entendi, e meu entendimento, eu acho que você precisa ter um pouquinho de, mínimo que seja, uma leitura que você faça básica numa introdução de psicologia. Com certeza. Uma introdução de entendimento de pessoas, um entendimento do evangelho, um entendimento do que acontece na casa espírita. Você não adianta ir lá no atendimento fraterno dentro de uma casa espírita e não saber nem o que acontece lá dentro. Não saber explicar o que acontece, não saber o que é espiritismo, não saber quem é Allan Kardec. Porque você precisa passar, porque não adianta você ir fazer atendimento fraterno na rua. Porque você tem que oferecer daquilo que você vai falar o local que tem aquilo. Onde que eu posso aprender isso que você está falando? Lá na casa espírita. O que eu posso conseguir lá? Um passe espiritual, um aconselhamento, isso, aquilo, e depois estudo. E talvez a pessoa que tem o dom, não é a pessoa que se oferece, vai lá e entra e começa a fazer. A própria atividade dentro da casa espírita, as próprias conversas dentro da casa espírita, o convergem a ela ser essa pessoa que faz o atendimento fraterno. Muitas vezes ela começa a fazer atendimento fraterno sem ela nem perceber que ela está fazendo, dando aconselhamento. Ó, fulano fez, acontecia isso com ciclano, acontecia isso com fulano, foi dessa forma que ele entendeu o problema. Ou então, o principal, né? Procure um profissional da área que vai te ajudar em muito, ao mesmo tempo continue vindo na casa espírita. Agora, as pessoas, elas acham por ter uma certa mediunidade, acham que estão acima do bem e do mal e que o guia delas vai salvar muitas pessoas. Ou seja, elas vão fazer a caridade, uma caridade bem reconhecida, porque elas estão dando a cara ali, elas estão falando, né, como
como pessoas. E sendo que a pessoa, às vezes, que ela pode fazer a caridade de uma forma simples, bem banal, porque é aquilo que realmente ela sabe fazer, é aquilo que realmente ela pode passar para o próximo, né? Com eficiência, com eficácia, ela não faz porque tem vergonha que é o outro lá que se mostra ser acima do bem e do mal, né? Alguém que fala bonito, alguém que fala o português correto, fala com palavras difíceis, né? Acho que está fazendo mais do que aquele que está na porta do centro, dando boa noite às pessoas que entram, orientando as pessoas onde ter que ir ou não, né? E as pessoas não têm essa visão. Dá aquilo que de melhor você tem, né? E não aquilo que você acha que é o melhor para ser dado. Eu tenho alguns conhecidos, né, que passaram por problemas de depressão e ansiedade e passam, né? Passam por isso, inclusive eu passo. E as pessoas querem dar conselho para você, mas você vê que elas não estão, elas não resolveram o problema delas ainda. Então, como é que elas podem pregar uma pseudo-ajuda, sendo que nem elas resolveram o problema delas? Vamos primeiro correr atrás do seu problema, né? Correr atrás e é bem por aí. Quando eu falo lá na frente sobre esses, quando eu falava, né? Aqui eu falo aqui muitas vezes, são experiências minhas e algumas coisas que deram certo para mim, né? Mas não que vai funcionar para todos, né? Alguma coisa que melhorou, né? Uma coisa aqui, outra coisa ali, uma coisa que eu li ali que faz sentido, né? Que a gente estudou bastante, mas não que eu seja já qualificado para fazer uma sessão de terapia, né? E quem já assistiu algum filme, quem já fez, eu já fiz muita sessão de terapia, sabe quão complexo é uma frase mal colocada, uma ideia jogada ao vento, né? Se pode induzir a pessoa a fazer coisas horríveis, né? Então, que piora ainda mais a situação. Então, tem que ser muito cuidadoso. Então, dá aquilo que você sabe, realmente sabe. Se é professor, né, sei lá, vai fazer caridade, vai ensinar a ler e escrever pessoas que não sabem. Você faz informática, sei lá, vai ensinar a gente que precisa praticar informática, Sim, né, ensinar informática, é uma forma de caridade, sim, sim. né, mas não vai querer ser psicólogo sem... Né, Não, o atendimento sem fraterno foi só um conhecimento. exemplo, mas tem várias Não, mas é situações que legal. acontecem no dia a dia da vida, principalmente as pessoas que entram no espiritismo, que pregam caridade, que foca muito na caridade acima de tudo, as pessoas veem qualquer pessoa passando necessidade e querem ajudar. E não estão preparadas para isso. Então, sem presunção, né? O orgulho, a presunção é orgulho também. Mas o não querer aprender, por exemplo, já é um indício, né, de orgulho. Você fala assim, eu achei bacana o que você falou, né? Quando eu digo que eu não perdoo, eu estou sendo orgulhoso. Quando eu digo que eu não levo desaforo para casa, É. eu estou sendo orgulhoso. E aí a gente vai perceber, eu acho bacana, porque assim, a palavra orgulho ela é usada de duas formas. Eu tenho orgulho do meu filho porque ele passou na faculdade. Nossa, estou tão orgulhoso do meu filho que ele fez hoje uma caridade. Isso. Só que esse orgulho não é a palavra correta. Na verdade, você está feliz, está com contentamento por Isso. algo que a pessoa fez. O orgulho que está sendo ensinado, que é o orgulho que ele surge como palavra depois, né? Porque Jesus ele fala de simplicidade, né? De coração, pobreza de espírito. Surgiu a palavra humildade, surgiu a palavra orgulho. Então, assim, o que é uma pessoa orgulhosa? Uma pessoa que se acha melhor do que as outras. Então, a palavra orgulho ela vai ter isso, né? Contentamento, felicidade, dignidade, e vai ter também soberba, o se achar melhor do que o outro. Então, o orgulho que nós estamos falando, ou que nós estamos estudando, é orgulho quando você se acha melhor do que o outro. E isso que você falou de eu não querer aprender já demonstra um orgulho. Né? De eu ir na casa espírita e achar que eu tenho que fazer uma coisa ou outra antes, né? Então, eu falo assim, eu cheguei no centro espírita, a primeira coisa que eu fui fazer foi aprender. Eu fiz a mesma coisa que você está falando aí, né? Quando falaram para mim, precisava de uma pessoa para fazer o evangelho. Eu falei, eu não me acho preparado para isso. Mas não fugir, né, da responsabilidade. Eu falei assim, eu vou me preparar e vou
Quando eu estiver pronto, eu venho aqui e faço. Quando eu me sentir preparado, que eu busquei informações, que eu tinha condição para aquilo, eu comecei, não parei mais. Mas eu falo assim, se tiver uma palestra, eu vou assistir. Eu assisto palestra, né, no YouTube todos os dias, todas as semanas, sempre que eu tenho oportunidade, eu estou vendo sobre alguma coisa. Para quê? Para me tornar melhor que os outros? Não, para eu aprender para mim, né? O meu uso. E aquilo que for bom para mim, eu posso passar para alguém. Claro. Então não tem como eu passar alguma coisa que eu não experimentei. E mesmo aqui, né, as Lógico. pessoas que estão aprendendo de alguma forma com a nossa conversa, muitas vezes podem não concordar, e é um direito, e é um dever até não concordar com tudo, porque não se concorda com tudo, né? A unanimidade é burra. E assim, mas vá buscar conceitos, informações que contradizem o que a gente fala e tente argumentar com a gente uma conversa saudável e convencer a gente do contrário. Porque muitas vezes, eu mesmo sempre falei isso para você, né? Eu chegava na aula de evangelho de segunda-feira e falava assim, hoje o que o Oswaldo falou semana passada não tem nada a ver. Eu vou procurar saber o que é, vou estudar, tal, não sei o quê. Aí eu estudava, vinha com o discurso pronto, falava, segunda-feira eu pego o Oswaldo, você já estava há muitos anos atrás estudando, né? Eu jogava para você, você conversava e no final alguém ia sair convencido, porque a conversa era saudável, em alto nível, né? E eu sempre, a maioria das vezes, saí convencido, porque eu estava realmente errado. Então, só de você buscar informação, só de você, mesmo não concordando, você procurar, não concordo, mas tem que ter uma razão para isso. Qual que é a razão certa, né? Faz você chegar a um consenso, né? Chegar a uma verdade absoluta para você. Então, isso que é importante. E não apenas, isso aqui está errado, isso aqui... Né? Vamos discordar, mas vamos atrás da informação correta e vamos discutir para ver se a gente chega num consenso comum. Né? Isso quando a gente fala em um ambiente saudável como esse, né? E não num ambiente, ou no centro espírita, ou numa igreja evangélica, ou numa igreja católica, ou num centro, qualquer coisa, que a pessoa tenha a hierarquia e quem está lá no altar que é o que sabe que é a verdade, não dá para você discutir. Então, isso que a gente eu sempre gostei do espiritismo por causa disso, sempre deu brecha para a gente conversar e se entender, né? Não apenas engolir goela abaixo aquilo que eles falam na frente. Então, né? eu falo a mesma coisa, eu falo para as pessoas assim, o ensinamento não é meu, o ensinamento é do Espiritismo, o ensinamento é dos Espíritos. Então, primeira coisa, o ensinamento veio de um ser que conhece muito, que é Jesus, estudado uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, que foi Allan Kardec, e orientações de espíritos que viveram situações da qual ele pode falar. Então, quando eu venho aqui, e eu falei no centro, o que eu falo é de espiritismo, daquilo que alguém de muito conhecimento estudou. Eu só vou passar e tentar passar da forma mais simples e entendível possível, que a pessoa possa entender do que você está falando. Então, eu falo assim, às vezes você abre o evangelho, dependendo da tradução dele, com as palavras difíceis, você não consegue explicar o que está acontecendo. Então, as pessoas falam, é a mesma coisa da Bíblia. Não adianta, eu falo para as pessoas, não adianta estudar a Bíblia desse jeito, você pegar uma Bíblia, ler em casa e não saber do que você está falando, em que momento foi falado, por que foi falado. Tudo que Jesus falou, ele falou em algum momento para um povo que tinha o seu conhecimento, o seu entendimento, e falou de algo que servia a eles naquele contexto, naquele momento, dando um exemplo. Não adianta eu chegar aqui e mudar tudo isso. Eu tenho que ver o que Jesus falou, para quem ele falou, como ele falou, com que propósito falou, e trazer essa informação para que as pessoas que não... Né, a gente fala assim, tem pessoas que leem pouco, que não têm a facilidade de leitura, que não entendem bem. Então, qual é a ideia? A ideia é mastigar mais ainda o que está mastigado e não trazer o meu conhecimento. Lógico que se eu vivi uma coisa que foi interessante, que foi algo que trouxe um ensinamento bom, eu posso passar. Mas não dizendo que é meu. Oswaldo falou que tem que ser assim. Não, quem disse foi Jesus, quem disse foi Allan Kardec, quem disse foram os espíritos. Eu só estou passando aquilo. Então eu falo assim, mas eu tenho que ter
como você falou, a hombridade e a consciência do que eu estou falando, né? Eu não posso sair aqui falando bobagens de qualquer jeito e as pessoas, nossa, é isso, porque tem um monte de gente que vai acreditar. Eu tenho que ter a responsabilidade de falar daquilo que eu sei, daquilo que já foi estudado, daquilo que está aqui. Eu não posso modificar o ensinamento de Jesus. É. Eu não posso modificar o que os espíritos estão falando. Não, e assim, hoje em dia, muitas vezes a gente tem, fala a verdade, né? Eu tenho muitas vezes vergonha de falar que sou religioso, que eu frequento uma religião, né? Que eu estudo o Evangelho de Cristo, porque você vê tanto religioso que é orgulhoso em dizer que sabe as palavras de Cristo e dizem as passagens do Evangelho, um exemplo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E ele deu um discurso aqui atrás, uma completa mentira. E quando ele dá essa passagem do Evangelho, parece que dá como se fosse um atestado de tudo aquilo que ele falou seria a verdade, porque ele conhece a Bíblia. Que tá, você entendeu? Perde o foco, né? A passagem bíblica, a passagem do Evangelho, perde o foco se ela estiver fora de contexto. Né? O Evangelho de Cristo, você pode explicar ele as atrocidades, como o islamismo, né? Como o judaísmo, os extremistas guerreiam, matam por Deus, usando as mesmas palavras das pessoas que frequentam a mesma religião e que pregam o amor. Né? Acho que nenhuma religião, não existe religião, o islamismo, o judaísmo, o cristianismo, todas elas pregam o amor e os extremistas usam das mesmas palavras para pregar a violência, a força, o ódio. Então, por isso que é importante, né, o conhecimento de todos, né, fazer as pessoas pensar, os adeptos do cristianismo, no nosso caso, fazer eles pensar e não engolir informação abaixo, né, vai lá abaixo. A gente fala assim, voltando, né, ao nosso estudo do orgulho, né, então, qual é o ensinamento de Jesus? Qual é o ensinamento que esse espírito aqui quer? É isso mesmo, é você, né, como foi falado no Gotas de Paz, a ideia do ensinamento né, até tem no capítulo do Livro dos Espíritos, deixa eu pegar aqui, a parte terceira do Livro dos Espíritos, ele fala das características do homem de bem e ele fala do conhecimento de si mesmo. Se você perguntar para qualquer pessoa e falar assim, você é orgulhoso? Ninguém fala que é. A pessoa vai falar assim, não. Poucas as pessoas vão se entender como orgulhoso. Mas ao mesmo tempo ela vai falar, eu tenho orgulho disso, eu tenho orgulho daquilo, eu tenho orgulho daquilo. Mas quando você fala orgulho, você é orgulhoso, esse sentido da palavra orgulho é do sentido pejorativo. Né? O orgulhoso, aquele orgulhoso de fazer, né, algo que seja ruim. Então, esse é o orgulho que nós estamos estudando. Mas dificilmente alguém vai se dizer, eu não sou orgulhoso. Ah, beleza. Você perdoa o mal que a pessoa fez de jeito nenhum. O que a pessoa fez para mim não pode, porque imagine o que ela fez, imagine. Então ele fala assim, o que ela é? Orgulhosa. É. Mas dificilmente uma pessoa vai se entender orgulhosa. Não. Quando você passa na rua e tira um dinheiro do bolso e coloca para uma pessoa que está ali, você entende que está fazendo caridade. Não, você está dando um dinheiro que é seu, que você tem, para alguém que está precisando. Ele precisa. Aí você fala assim, não, eu estou fazendo caridade. Bonito. Mas é orgulhosa. É. Talvez você esperasse a pessoa num canto depois que passasse, conversasse com ela. Então ele fala assim, a gente faz tudo certinho? Não, não faz. Então nós somos orgulhosos? Somos. Eu sou orgulhoso? Sou. Eu tenho meus defeitos. Tenho, sim, alguma coisa que eu me acho, né? Melhor. Vejo isso? Não. Então eu falo uma coisa com um colega que trabalha comigo, né? Ele passou por depressão, tentou suicídio, tem ainda essas coisas, e ele fala sempre que ele tem a autoestima baixa, né? Ele é pior das pessoas, ele não é bonito, ele não é isso, ninguém gosta dele. E aí
a gente trabalha o dia inteiro junto, né? A gente visita aí as 53 escolas que nós temos no município. E a pessoa gosta dele, recebe, serve café, a gente brinca, dá risada. Depois ele fala assim, ninguém gosta de mim. Eu falo, você não é a melhor pessoa para falar de você. Você não entende nada disso. A gente tem que ouvir as pessoas que te conhecem para a gente saber se elas gostam ou não de você. Você não é a melhor pessoa. E é a mesma coisa. Eu não sou a melhor pessoa. Nem para o bem, nem para menos, nem para mais, né? Você não é a melhor pessoa. Não, é mas eu falo... pessoa. Você não pode ser... Quem é você para se julgar, né? Então, mas eu falo assim, se eu falar assim, eu vou falar, eu não sou orgulhoso, mas eu não sou a melhor pessoa para responder isso. Quem tem que responder isso são as pessoas que vivem comigo. Principalmente as que vivem mais. Então, se ela falar assim, se ela falar que eu sou orgulhoso, lógico que eu não vou aqui me descabar, bater a cabeça, né? E falar, eu sou a pior pessoa do mundo. Não. Mas se a pessoa que me conhece está falando, é porque tem um motivo. Não é porque eu sou bonzinho. Então, as melhores pessoas para saberem quais são os nossos defeitos não somos nós. Então, não adianta eu falar, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu tenho que pegar eu falo assim, é um jeito que se tem de você saber o que você faz. Quer melhorar? Sim. Procura as pessoas que convivem mais com você. As pessoas que se consideram como amigas. E fala assim, vamos falar de verdade, abertamente, sem um expor o outro, sem eu me deixar levar pela emoção. E fala assim, o que você vê de defeito em mim? Você é isso, você é aquilo. Você vai dar uma briga. E aí eu tenho que pegar... Isso dá uma confusão. Por isso que eu tô falando. Sem me deixar levar. Ouvindo a pessoa sinceramente. Você me acha que eu sou assim? Sim. Por quê? Porque você faz isso, isso, isso. Anota. Não precisa brigar, não precisa discutir, nem falar que tá certo e que tá errado. Leva para casa. Fala assim, nossa, eu nunca tinha ouvido alguém falar isso de mim. Tem uma travada aí, Oswaldo. Eu tenho defeito. A pessoa falou que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não preciso me desbater a cabeça e me achar a pior pessoa do mundo. Mas eu tenho que chegar e falar assim, olha, eu tenho sim, a pessoa falou. Se eu quiser de verdade não ser esse orgulhoso, eu vou ter que pegar aquilo que a pessoa falou e nos outros dias eu vou tentar falar, não vou fazer dessa forma, vou prestar atenção no que eu estou fazendo. Então, as pessoas falam, eu não sou orgulhoso. Não adianta você falar. Quem vai ter que falar são as pessoas que vivem com você, porque elas vão enxergar você melhor do que a gente. Tem uma parte do evangelho... a humildade de aceitar a crítica, né? Senão ela continua sendo orgulhosa. Se ela não aceitar a crítica, ela está sendo orgulhosa. Isso. Por isso que eu falei. Então, as críticas, né? Todo mundo fala, né? Desde que seja uma crítica construtiva, porque a gente vê muito na imprensa isso, né? A crítica construtiva. Qual é a crítica construtiva? Que vai mostrar o que você está fazendo e você vai pegar aquilo e falar, nossa, não tinha percebido, não tinha reparado, né? A gente vê muito isso nas empresas, né, que tem a ouvidoria hoje, né? Qual é a ideia da ouvidoria? É da própria empresa, mas são pessoas contratadas para que haja lá uma reclamação, porque se você falar todas as empresas, elas são boas. Se você vê a propaganda, por exemplo, vamos falar de internet, da Claro, da Vivo, elas são as melhores internet que existem. Como que você vai saber se elas são de verdade isso ou não? É pegando o reclama aqui, a ouvidoria, né? Quando a pessoa vai comprar um produto, né? Quando você vai comprar um produto, a primeira coisa que as pessoas olham, a loja, né? Loja tem, né? Dos clientes, né? Dos clientes, daí você vai ver lá. Se tiver bastante pessoas falando bem, você vai comprar. Se tiver bastante pessoa falando mal, você não vai comprar. Então, ali, quem está falando que a loja é boa ou não é, que o produto é bom ou não é, não pode ser a empresa. Tem que ser as pessoas que né, tiveram experiência com aquilo. Seria a mesma coisa com a gente. Quem deve falar de mim? As pessoas que convivem. Não que precise ser né, tem que levar o pé da letra, mas vou escutar, vou analisar. E cada vez, e a gente fala assim, tudo que às vezes as pessoas falam tem fundo de verdade. Essa foi uma boa dica que você me deu, porque quando as pessoas, principalmente as mais próximas de mim, me criticam, eu sou o primeiro a rasgar. Que você está errado, que você não está. Aí, anota. Mais uma. Faz de conta que não ouviu, anota. Fala assim, eu sou muito assim, às vezes muito brincalhão, faço piada. E às vezes ela sai em hora errada. E eu já arrumei.
já arrumei confusão, briga. Eu falei, eu vou parar, né? Vou modificar um pouquinho o jeito de fazer isso, de brincar. E assim, eu sei que eu tenho, não sou a pessoa perfeita. Mas assim, quando minha esposa fala alguma coisa aqui, eu falo, opa, tenho que dar uma olhada nisso, É. né? Tem, Lição de e casa tenho hoje, então coisas vou ainda fazer que... uma DR, então, hoje. Mas aí fala assim, o que é DR, na verdade? Dificilmente fazer uma DR, porque você não aceita, a pessoa não aceita, você acha que a pessoa está criticando você demais, que ela está indo no seu gosto, porque não gosta de você. Né? A DR seria aquilo, para falar onde está errando. Mostre para mim, né, onde estou Ou errando. seja, nos nossos Para eu poder... relacionamentos somos orgulhosos ainda, né? Não sabemos aceitar Sim, crítica. somos em tudo. Sim. Então eu falo assim, a melhor forma de eu saber se eu estou indo certo ou errado não é por mim, porque eu vou ser sempre orgulhoso. O que é orgulhoso? Me achar melhor das Eu sempre tenho pessoas. Então eu razão, falo né? assim, qual a Sempre pessoa vou ter razão. qual é a... ou a pessoa é depressiva, ela se joga para baixo, ou ela é a pessoa orgulhosa e se acha melhor das pessoas. E ele falou, o que a gente precisa achar? O equilíbrio. Eu não posso, não orgulho de querer ser melhor, mas orgulho de me achar melhor com os E outros, já numa pisando nos outros. discussão dessa, a gente é muito competitivo e a gente acha que a gente tendo razão, a gente vai ganhar a discussão. Nem sempre. Mas a competição é uma forma de orgulho. É. De mostrar carro bonito, de mostrar que é melhor, que aprendeu mais, que está em primeiro lugar. Eu não preciso fazer. Quando a gente conseguir fazer isso, a gente fala assim, é eu aprender para mim, depois passar para o outro. Não para mostrar para os outros que eu aprendi, olha o que eu sei, né? Sair dando pirueta na rua, olha o que eu faço. Não é isso. É eu receber aquilo para falar, nossa, isso vai me fazer bem. Vai fazer bem para quem? Para mim e para o relacionamento que eu tenho. O mais gostoso que se tem é você ter um relacionamento saudável. É. Não é aquele relacionamento que eu imponho, que eu quero isso, que eu quero... Mas isso é difícil? É. Precisa de aprendizado? Precisa. Mas precisa, que a gente falou, que seja falado e que as pessoas cheguem e falem assim, não, verdade. Né? Ah, a pessoa não gosta de mim, não quero mais ver a pessoa porque ela falou isso. Não. Falou, se eu pegar como exemplo bom, eu vou colocar em prática e vou me melhorar, se eu quiser. Por isso que ele fala, a humanidade está no que está porque não escuta Jesus. A humanidade está no que está porque não quer os exemplos de Jesus. Elas querem que Jesus cure, quer o dinheiro, né? Muitas pessoas vão na igreja hoje para ganhar dinheiro, né? Para aprender a ganhar dinheiro. Ninguém vai na igreja para aprender a ser melhor, para ter um relacionamento melhor, para viver em paz, para viver em harmonia. Aí que está o defeito. É. Produtivo hoje, Oswaldo. Vamos encerrar? Graças a Deus. Deu horário? Deu? 8h35. Né? Deu? Então vamos encerrar. Então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecendo por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso que nós aprendemos possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo as correntes espirituais que nos auxiliam, as correntes médicas, as correntes passistas, para que possam dar um passe espiritual em cada um de nós, participante dessa live, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E levando também o nosso pensamento aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, onde quer que eles estejam, onde quer que eles se encontrem, pedindo para que essas correntes também possam visitar esses recintos, auxiliando a cada um em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. As correntes médicas do espaço trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre as águas que cada um separou, que cada um disponibiliza em seu recinto, para que ali sejam colocados o remédio para a necessidade de cada um. Que assim seja. E aproveitando esse momento de paz, de harmonia e de boas vibrações, e juntando as nossas boas vibrações, as vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e neste momento nós vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados.
onde quer que se encontre o irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles estas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínicas para tratamento de dependentes de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer, os doentes de Covid ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano. Mesmo nos recintos onde se encontra o irmãozinho necessitado, nas ruas onde se encontra o irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles essas melhores vibrações. Que assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então este momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. E assim seja. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a fazerem presentes na próxima segunda-feira, no mesmo horário, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, o Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo desta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo desta noite. E assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. Assim seja. Uma boa semana a todos. Bom feriado amanhã. A paz de Deus e Jesus esteja com todos. Até mais, Oswaldo. Que assim seja. Até a próxima segunda. Deus abençoe a todos. Gratidão mais uma vez. Boa noite.